ajudar mulheres. Foi com esse propósito que nós tivemos a ideia do projeto Mulheres que Inspiram Negócios. Uma inspiração divina, onde a gente chega com essa proposta de que as mulheres se mirem em outras mulheres para tocar a sua vida profissional. Esse projeto, que sem dúvida é uma inspiração divina, ele chega para a gente com gostinho de quero mais, porque nós sabemos que as mulheres cada vez mais dominam o mercado. E por aqui vão desfilar mulheres inspiradoras, cada uma contando a sua história e contando a sua experiência de trabalho, para que outras mulheres possam se mirar nessas histórias maravilhosas que a gente passa a contar a partir de agora. Nosso podcast, diferente nessa segunda temporada, traz comigo a presença da minha querida amiga apresentada por Deus, como eu sempre digo, a advogada doutora Laura Cristina Figueiredo. Laura Figueiredo, essa mulher maravilhosa, que a partir de hoje apresenta todas as quartas-feiras comigo o podcast Mulheres que Inspiram. Laura, que bom estar com você. Eu que agradeço muito. Boa noite a todos que estão assistindo, boa noite às nossas convidadas que vão ser apresentadas. É sempre um prazer estar com Cris, ela sempre me impõe desafios e eu sempre aceito. Acho que é por isso que ela sempre me chama para estar nas questões que ela debate relacionadas às mulheres. Eu acho que os temas que a gente vai debater aqui são temas muito interessantes, muito proveitosos para o nosso dia a dia de trabalho. E, obviamente, me encanta muito trabalhar com empreendedorismo, falar sobre isso. E esse podcast eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa boa para apresentar e trazer para vocês. Gente, teremos um programa maravilhoso e antes de apresentar as nossas convidadas, nós vamos aos nossos patrocinadores. Conosco, 4 parceiros maravilhosos. São eles, Gabriela Almeida, que é consultora ambiental e sanitária. Ela tem uma consultoria maravilhosa tratando das questões do meio ambiente e estará conosco sempre nessa jornada que está somente começando. A Original, propaganda e eventos na pessoa dos meus queridos amigos Regis e Angélica Fonseca. Eles dois também apostaram na nossa ideia e estão conosco. Mulheres Progressistas Sergipe, é o PP11, a mulher na política. E eu mando um abraço aqui para a minha querida amiga Glória Sena, coordenadora do PP Mulher. E ainda Sicredi. Sicredi com a gente. Essa cooperativa maravilhosa, cooperativa de crédito. E a gente manda um abraço para o doutor Viana, ele que também aposta nessa nossa jornada, né, Laura? Doutor Viana sempre com a gente. Sempre apoiando, sempre incentivando, sempre uma pessoa que está do nosso lado e a gente tem que agradecer muito a ele mesmo. Maravilha! Então vamos às nossas convidadas de hoje. Olha, o tema de hoje é tecnologia, o avanço das mulheres nesse mercado de trabalho. Gente, quanta mulher cuidando aí dessa parte tecnológica. E a gente tem muito que aprender com elas. Então, deixa eu dizer, vou apresentar uma e Laura, minha querida, vai apresentar a outra. Eu tenho o prazer de apresentar nossa querida Camila Silva. Vamos bater palma, gente, para Camila. Ei! Camila Silva, Camilinha, ela é social media e marketing digital. Ela vai contar pra gente o que é isso, porque eu não sei nada dessa área e ela vai explicar pra gente o que é social media. E também a nossa Leidine Cristina, que carinhosamente a gente também chama de Cris. Temos duas Cris hoje aqui. É muito Cris prazer te receber. Muito boa também noite. Ela é incrível e trabalha com esse tema de forma maravilhosa. A gente vai entender muito bem aqui do que é que a gente vai tratar das mídias sociais hoje. Verdade. E a Cris, ela é gestora de tráfego. Isso. A gente vai saber mais sobre esse tema aí, que é muito importante também nessa área tecnológica. Meninas, que bom estar com vocês aqui. Camila, tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui, de receber esse convite para estar aqui com vocês. E falar um pouco também, né, sobre como as mulheres têm impulsionado esse mercado que tem crescido tanto e que hoje é indispensável em nossas vidas, né, em nossos trabalhos, em nossos negócios. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, da minha experiência aqui nesse projeto. Ok. Cris, e você? Que bom tê-la conosco. Boa noite, maravilhosa. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade, o convite. É uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho também da minha história, de como é que funciona esse mercado e compartilhar um pouco do conhecimento com o pessoal. Sempre que alguém tiver alguma dúvida, estaremos aqui disponíveis para ajudar.
Interessante, né? O que é a vida. Parece até que eu já vivi esse momento aqui, eu não sei porquê. Mas tudo bem, vamos em frente, né? Vamos Vamos lá, começar vamos o nosso começar. podcast. Camila, fala um pouquinho como é que é o seu trabalho de social media. Conta pra gente um pouco dessa história. Vamos lá. Eu comecei lá em 2019, quando eu trabalhava em um colégio e a diretora disse: Camila, você gosta dessa área? Que tal você começar a fazer isso? E eu comecei a trabalhar um pouco com essa parte do marketing do colégio, comecei a entrar nesse mercado. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu tive que aprender naturalmente, né? Eu tive que rebolar mesmo para conseguir entender o que era que estava por vir. E foi quando eu me apaixonei pelo mercado. E eu descobri o que era o social media, o que é o social media, que hoje muitas pessoas ainda até confundem, que as pessoas acham que social media é uma profissão. Não, só que social media, ao pé da letra, são mídias sociais. Então, tudo que envolve o digital é o social media, Ah, tá, entendi. entendeu? Não é, por exemplo, um profissional social media, porque abrasileirou um pouco e as pessoas começaram a se identificar como uma profissão. Então, eu comecei no mercado, na pandemia, principalmente, e de lá para cá me apaixonei e fui crescendo no digital. Além disso, eu também tenho hoje uma agência de marketing chamada Dunamis, Mídias Digitais, onde lá a gente tem todos os profissionais disponíveis para poder alavancar o negócio e as empresas que precisam entrar no digital. Ai, que maravilha. E todas as empresas hoje precisam despertar para essa área, né? Precisam. Agora, Camila, a pandemia, ela alavancou isso aí, né? Com Foi um certeza. boom, uma chave que estava desligada, não é? Isso. Mas que acendeu e que muita gente se encontrou nessa área tecnológica, né? Com certeza. E alguns dados até dizem que a gente viveu 10 anos em um ano só. O que era para acontecer no digital daqui a 10 anos, aconteceu em um ano. Então, e outros estudos já feitos dizem que se uma empresa ela não entrar no digital nos próximos 2 anos, ela vai deixar de existir. Então, hoje não é apenas postar fotos, postar vídeos. Não, hoje é uma vitrine. Hoje o Instagram, o Facebook, TikTok, eles não são mais uma rede social onde você posta fotos e vídeos e pronto. Não, ali é a vitrine digital da sua empresa. Perfeito. Laura, inclusive, precisou também, né, Laura, se adaptar. Você tem a Laura Tecnologia, né? A pandemia realmente fez uma reviravolta, vamos dizer assim, Sim. na nossa vida profissional, né? Então, na época da pandemia, na verdade, a gente já tinha muitas ferramentas, as ferramentas estavam lá. Apenas a gente não estava utilizando porque não estava sendo forçada a isso, né? Mas integrou todo o nosso trabalho, inclusive, nesse período foi quando eu criei o Laura Figueiredo Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia tributária, que é a minha área de atuação, mas que melhorou enormemente o fluxo de trabalho, né, com novas ferramentas, software, para poder integrar os clientes que a gente atendia fora do estado, Sim. né? Ou seja, aqueles clientes que a gente atendia fora do estado viajava muito para ir ao encontro deles, para usar o sistema deles, para fazer uma assessoria personalizada. Quando a pandemia veio, todos tiveram que se adaptar e isso ficou, o que facilitou muito, o trabalho ficou mais ágil. A gente acabou trabalhando mais também, né? Com certeza. Mas a pandemia trouxe muita coisa interessante na parte de tecnologia. Como Sim. você falou, Camila, a gente teve que trazer 10 anos em um, né? Isso. Mas eu acho que foi positivo. Nesse ponto, acho que foi Aham. positivo. Isso. Maravilha. E aí entra a figura do gestor de tráfego, que é imprescindível nesse mundo também, né? E aí, Cris, fala você, como é que é esse trabalho? Contar brevemente um pouquinho da minha história, de como eu caí no tráfego pago. Meus pais são donos de uma empresa de tudo para academia, fitness, e a gente atende a nível nacional. Só que nós somos de uma época em que era batido de porta em porta e você vendia suas máquinas lá. Logo na pandemia, todas as indústrias fecharam, as academias fecharam, e o nosso cliente ele teve que fechar também. E para nos ajudar, no primeiro mês de pandemia, entraram na minha casa e levaram todo o dinheiro que a minha família tinha para passar o período da pandemia. Então, foi absurdamente desesperador. E aí, desde aquela época, eu já tinha um pouquinho de contato com o tráfego pago, a gente já ouvia falar dos anúncios online e tudo mais. E naquele momento, foi a única oportunidade que a gente tinha de chegar e bater na porta digital do cliente. E falar, não, compra aqui de mim alguma coisa, uma anilha, uma máquina, algo nesse sentido. E foi dessa forma que entrou. Então, a minha mãe, ela começou a fazer de forma informal ali mesmo, dentro das ferramentas que eram disponíveis na época. E eu fui me especializando. Achava bacana, estudava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, entendia da ferramenta. E passei um bom tempo estudando, até que eu falei para um amigo bem baixinho, porque na época eu tinha muita vergonha. Falei para ele, eu faço tráfego pago. Aí ele falou para mim, eu quero.
Falei, calma, mas você nem sabe o que eu faço ainda, como é que funciona o meu trabalho. Não, eu quero, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer para ele, que indicou para outras pessoas, e isso se tornou um negócio para mim, se tornou uma profissão. Hoje eu sou gestora da Tráfego, que é uma empresa de soluções digitais, ela vai um pouco além do convencional, a gente entra na parte comercial também, justamente com o intuito de não só levar o produto, o serviço da pessoa ao público ideal, mas como uma forma de conectar o que há de melhor, entendeu? De dar voz àquelas pessoas que precisam realmente e de dar, como é que eu posso dizer, visibilidade para as empresas. Hoje eu descobri que o propósito da Tráfego é justamente isso, é servir empresas para que empresas não precisem passar os perrengues que eu vi a empresa dos meus pais passando. Então, é com esse propósito que a gente trabalha. Que legal. Muito Mas, bom. Camila, a gente observa que ainda tem muita gente usando as redes sociais de forma amadora, não é? Isso deve angustiar vocês, né, que são da área. Como é que fica quando você vê que alguém está usando, tá gerindo as redes sociais em prol da sua empresa, mas que ainda não é o ideal? Isso Isso. angustia você? Dá aquela vontade de dizer, não, você precisa. Como é que fica? Diz Com aí. certeza, com certeza. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam com medo do algoritmo. Elas dizem, eu não gosto do algoritmo, eu não quero. Por quê? Imagine como é que o algoritmo fica quando vê um vídeo de uma dancinha ter milhões de visualizações e um vídeo de conteúdo ter 100, 200, 300 visualizações ou curtidas. Então, infelizmente, quem coloca o algoritmo contra os profissionais são as São eles pessoas que mesmos. fazem de forma amadora, que não utilizam da melhor forma as redes sociais. Então, isso angustia por quê? Porque as pessoas acham que o básico tá bom. Não, tá bom. Eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho um neto que faz e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, porque se a gente profissionaliza a nossa empresa a todo instante, mas a gente não profissionaliza o nosso Instagram, ele vai ser o reflexo da nossa empresa. Então, hoje, quando a gente precisa quer ir no restaurante, quer uma roupa, quer uma coisa, a gente vai no Instagram. E se a sua loja não tiver a mesma excelência, a mesma aparência que a sua loja física tem, com certeza é ali onde a pessoa vai decidir se vai comprar de você ou não. Então, por isso que eu sempre bato na tecla de que como é que está a sua vitrine digital? Como é que as pessoas olham para a sua empresa através do digital? Ela vai decidir comprar ou não. E existe um dado muito interessante, que as pessoas, elas têm, eu aprendi até isso com o meu mentor, que é Agamenon Agabas, e ele sempre fala que as pessoas, elas têm 5 segundos para decidir se vai te seguir ou não quando chega na sua página. Então, imagine que em 5 segundos ela não vai olhar o seu conteúdo de fato. Ela vai olhar a aparência. Ela vai olhar a vitrine. Então, é ali que a gente precisa gastar mais tempo, investir mesmo, para poder atrair essas pessoas da forma correta. Mas Camila, e Cris também acho que pode responder com muita propriedade. Eu percebo que ainda falta muita informação. Acho que até pela primeira pergunta, né? O que é um social media? Fica pensando que é uma pessoa, Isso. mas na verdade, né? Aham. Se é o trabalho que a pessoa exerce. Eu acho que ainda falta ainda muita informação relacionada a esse profissionalismo e ao retorno que isso dá, né? Eu acho que a Cris trabalha com isso, medindo a Isso. extensão do que você publica, do que você fala, do conteúdo que você coloca. Essa medição é muito importante para convencer a pessoa, o empresário, a empresária, de que aquilo dá um resultado, né? Isso. E, obviamente, eles também têm a questão de que resultado esperar disso. Mas eu acho que essa falta de informação não atinge o mercado de alguma forma, atinge o mercado de vocês, a falta de informação para contratar. Com toda certeza. Com toda certeza. É justamente aquilo que ela falou. É achar que um primo pode fazer, um filho pode fazer, um sobrinho pode fazer. Até porque são profissões relativamente novas no mercado. Sim. Então, até recentemente, a gente não sabia exatamente o que fazia um social media e boa parte dos empresários ainda não sabe. Até recentemente não existia gestão de tráfego da forma como ela é hoje. Então, sim. Mas uma das coisas que a gente consegue fazer é trazer nível de gerar consciência, perdão, né? Trazer nível de consciência, elevar o nível de consciência do empreendedor, dizendo o que cada profissional faz e quais são as capacidades técnicas, antes de qualquer coisa, que ele precisa ter para trazer aquele resultado. Então, por exemplo, hoje a minha parte ela é técnica, ela visa números ali. Já a parte da Camila, ela tem uma pegada um pouco mais de conteúdo. Isso, né? isso mesmo. E aí a gente traz Se complementam, na Sim, verdade, isso, né? ela- Também para não achar que todo mundo faz tudo, Não. né? Não existe E, na isso. verdade, não tem como fazer tudo. Não Porque tem. é um mercado muito amplo, é um mercado muito complexo. Então, ela trata ali do conteúdo específico que vai chegar e vai falar com aquele público que você quer falar. Isso. Eu expando aquilo ali para mais pessoas terem acesso, entendeu? Então, a gente sempre trabalha de forma junta.
É uma coisa, inclusive, que eu tô trazendo para elevar o nível de consciência dos meus clientes em si, porque é um profissional que trabalha junto comigo. E boa parte do meu resultado depende do material que ele me ajuda a produzir. Então, a gente sempre vai trabalhar casado, de forma Eu geral. digo que é sempre um triângulo. Tem o social media, que é aquele que vai gerar o conteúdo, aí ele envia para o design ele vai produzir tecnicamente, e o design ele vai enviar o criativo para o gestor de tráfego. Isso é o social media. Uhum. Isso é o que a gente consegue fazer de estratégico para alcançar o público correto. Que aí também vem isso. Para quem é que você está falando nas suas redes sociais? Será que você está falando para os seus familiares, porque você tem 1000 seguidores, mas esses 1000 seguidores são amigos, familiares, mas nenhum é seu cliente. Nenhum está interessado naquilo que você está falando. Sim. Então já é um outro ponto. Ah, mas eu faço e não tenho resultado. Por isso que precisa de um social media, por isso que precisa de um gestor de tráfego, porque a gente faz esse mapeamento nas redes sociais, a gente gerencia a rede social para poder você falar para a pessoa certa, você falar a coisa certa e fazer do jeito certo. Até porque, inclusive, desculpa, Cris, ia Não. fazer a pergunta, mas era para não perder. Aí, eu acho que nisso que você falou, a efetividade, a assertividade Isso. da internet é o que é mais interessante. Eu acho que não é interessante você ter lá 10 mil seguidores, mas atinge quem? O que você fala atinge a quem, efetivamente, né? Isso lhe dá algum retorno mais? Quando você segrega isso com os profissionais corretos, a gente está falando da assertividade. Não, eu quero falar para pessoas dessa idade a essa idade, eu só quero falar para mulheres. O que transforma a mídia social num lugar mais, vamos dizer, custo-benefício elevadíssimo, Isso. porque eu direciono recursos exatamente para quem eu quero que veja, que escute aquilo que eu tenho para falar. Isso. Maravilha. Eu ia falar, Laura, exatamente sobre isso. Ô, Camila e Cris. A gente vê muitas vezes a pessoa com não sei quantos mil seguidores. Uhum. Mas aí ela posta alguma coisa e tem 2 comentários. Isso. Às vezes não tem nenhum. Como é que se Existem explica isso? Pronto, existem diversas formas de explicar isso. Houve um tempo no Instagram onde existia o arrasta pra cima. Só que para você ter aquele arrasta pra cima, você precisava ter 10 mil seguidores, senão o Instagram não liberava. E aí, obviamente, como em todas as áreas da vida, pessoas chegaram vendendo seguidores. Só que são contas que não existem. É só número. Aí eu sempre falo nos meus treinamentos, nos meus workshops, nas minhas mentorias. Gente, número vai ser sempre diferente de relevância. Você pode ter 1 milhão de seguidores, mas se aquelas pessoas não existem, se aquelas pessoas são contas fake, se aquelas pessoas são só números, você não vai ter relevância Então nenhuma. é só para impressionar, é só para você olhar e dizer, Exatamente. Então, o que foi que as pessoas começaram a fazer? Comprar seguidores. Recentemente, uma pessoa entrou em contato comigo. Oi, Camila, me ajude, pelo amor de Deus, me ligando, e eu na reunião. Eu disse, pode falar, manda mensagem. Ela disse, não é porque uma pessoa entrou em contato comigo, dizendo que me cobrava R$120 para eu ter mais seguidores. E ela já fez, e agora? Ela saiu de 1.000 seguidores para 12.500. Uau. Tipo assim, Uau. ela tá com mais de 10 mil seguidores fakes. Aquilo ali banaliza a conta dela. gente, que loucura. Banaliza Como as totalmente. pessoas se deixam levar. o Né, ego, levar. é E o eu ego. tenho uma curiosidade que eu acho que a Cris vai compreender melhor, ou não sei se vocês duas trabalham com essa questão, que é o seguinte, você falando dessa questão de 12 mil seguidores. Outro dia, uma amiga que também trabalha na parte de mídias sociais, eu estava tentando entender como que isso chegava aos meus seguidores, né? E ela falou, olha, tem uma medição disso, tem um percentual. Então, por exemplo, se você tem 1.000 seguidores, um percentual daqueles seguidores Isso. vai chegar a visualizar seus stories, seus reels, e aí vai, o que você colocar no feed. Não é todo mundo que vai ter acesso, até porque o próprio sistema ele vai identificar quem mais algoritmo. interage com você. Aí tem os termos técnicos que eu não sei, Isso. vocês vão falar, mas enfim, como é que se dá isso? Então vamos dizer que eu tenho aqui 1.000 seguidores e eu posto alguma coisa lá nos meus stories. Como é que eu sei que isso vai chegar para tantas pessoas? Isso tem uma fórmula, um número, um limite? Como é isso? Você quer? Pode explicar. Pronto. Não tem uma medição. Existem alguns percentuais que dizem, tantos por cento vai conseguir ver. Se você tiver essa porcentagem aqui, quer dizer que seu Instagram tá ok. Mas o que acontece? O Instagram ele é dividido. Vou falar do Instagram, mas abrangendo qualquer outra rede. Mas o Instagram hoje ele é dividido em 3 partes. Vamos pensar em um funil. Você tem lá um funil.
O topo do funil vai ser o conteúdo de rios, que é o conteúdo de atração de novos seguidores, de público. Ali é a boca do funil, onde cai mais gente. Como, Camila? Se você for lá no Explorar, naquela lupinha, você vai ver que lá, se você clicar, você vai ver um monte de rios. Só que muitas vezes você nem segue essas pessoas. Sim, Já percebeu? Sim, exato. Você nem conhece, não sabe nem quem é. Uhum. E aí, ali é o conteúdo de topo de funil. Ali é onde você faz um conteúdo e provavelmente mais pessoas vão ver. Pronto, você consegue medir isso? Infelizmente não tem como medir. E aí você vai para o meio do funil. Camila, quem é o meio do funil? O seu feed. São pessoas que já te seguem, então o número vai ser menor de visualizações, o número vai ser menor de curtidas. Por quê? Porque vai depender da sua quantidade de seguidores. E se os seguidores forem reais, óbvio. Sim. E aí a gente vai para o fundo do funil. Quem é o fundo do funil? Os stories. Que só vê quem tem o hábito de olhar stories e quem te segue. Então a gente não consegue hoje mensurar, se você tiver 10 curtidas, está perfeito. Não, a gente tem uma média, dependendo da quantidade de seguidores que você tenha. Só que aí vai depender também do tipo de conteúdo que você cria. Se você vai criar um Reels, provavelmente você vai ter muito mais visualizações do que a quantidade de seguidores que você tem. Por exemplo, eu tenho Reels, eu tenho 6 mil seguidores, eu tenho Reels que tem 19 mil, que tem 5 mil, que tem... Tudo vai depender do conteúdo que você cria, do que você fala e o formato que você faz também influencia. Então poderia ter uma estratégia do que eu vou divulgar no Reels, do que eu vou divulgar nos Stories, do que eu certeza. vou divulgar no Existe, Feed, né? existe. Porque às vezes as pessoas e as empresas eu vejo que repetem. Então, se eu entrar nos Stories, vai ter a mesma coisa que está no Feed, por exemplo, né? E Sim. para complementar, a plataforma ela tem o algoritmo dela, então ela tem a inteligência dela. Ela sabe quais são as pessoas que tendem a interagir com o seu conteúdo também. Então, beleza, o Reels ele distribui mais, mas ele vai mostrar a sua fotinha do feed ali para as pessoas que têm mais probabilidade de interagir com o teu conteúdo e para outras pessoas elas não vão ter oportunidade de ver o que você está postando. Isso depende muito também do comportamento do usuário dentro da plataforma. Você pode ver que quando você abre o seu Instagram, por exemplo, que é como a gente está falando, tem ali todas as coisas que você gosta. Então, se você gosta de gatinho, vai ter um vídeo do gatinho, Sim. entendeu? A plataforma ela sempre vai se modelar para atender você. A ideia dela é essa. Então, o conteúdo ele também é parte dividido dessa forma. Isso Show. mesmo. Meninas, mas a gente está falando em mulheres na Verdade. tecnologia. né? Verdade. Vocês também estão vendo as mulheres hoje mais focadas na tecnologia? Com toda E, certeza. e a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: nesse momento, uma mulher que está assistindo a gente, que ela tem essa atração pela tecnologia, ela gosta de mexer, o que é que ela precisa para ser uma profissional da tecnologia, assim como vocês? O que é que ela tem formação? O que é que ela precisa fazer? Assistir workshop? O que é? Tem informações, sim. Ah. Tem tanto graduações em mídias sociais, hoje tem um leque gigantesco. É onde a gente fala que o social media ele é muito maior do que a gente imagina. Ele abrange todas essas profissões. E tem também os treinamentos, cursos online. Eu fiz muito curso online, eu busquei muito na internet. E tem os workshops e tem o dom. Tem gente que gosta de fazer. Tem gente que tem habilidade para fazer, sabe? Então, eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram. Ah, Camila, eu tô sem trabalho, preciso fazer alguma coisa, eu tenho um celular bom. Como é que eu faço? Começa a fazer gerenciamento de redes sociais, começa a estudar sobre métricas, começa a estudar sobre... Primeiro passo seria isso. Isso, né? você Começar a começar descobrir na curiosidade mesmo. a descobrir com o que é que eu me identifico. Aham. Quais são as áreas que eu posso trabalhar dentro do social media? Gestor de tráfego, design, estrategista de conteúdo, Copy, copy. Ah, tem muita coisa. Storytelling, tem web designer, tem de tudo. Muita coisa. É muito amplo. Isso é muito amplo. Então a pergunta ela fica até um pouco aberta, porque assim, tem pra todos os gostos. Se você gosta de aparecer, tem um pra você. Se você não gosta de aparecer, se você é bom em escrever, tem pra você também. Isso. Então é muito democrático. Quem quiser esse mercado, quem quiser entrar, cabe. É só estudar, De mas acordo com a sua de habilidade acordo com a também, sua né? habilidade. Se você Exatamente. fala bem, você pode só Exatamente. falar e não aparecer. Se Sim. você fala bem, você comunica visualmente bem, você pode falar e aparecer. Se você escreve bem, você pode fazer uma boa copy e vender as suas copies, porque isso é um serviço Exatamente. muito valorizado. Então tem pra todos. Mercado para todo mundo. Mercado né? de todo Aí mundo. nessa pegada aí da mulher, né? Pegando o gancho da pergunta da fala de Cris, que é mulher dentro dessa questão da tecnologia, eu queria entender se, e eu vejo muito isso,
aquela mulher que se apresenta, que faz o vídeo para determinadas áreas, eu percebo que atinge mais pessoas de forma mais empática, vamos dizer assim. Então, existe essa divisão, aquilo que é mais para homem, aquilo que é mais para mulher, e o que seria mais apropriado, que vocês percebem que quando a mulher faz, atinge um mercado maior, atinge mais pessoas. Quer falar? Você que sabe. Vou deixar você falar primeiro que eu quero só complementar. Ah, tá bom. Então, não acredito que tenha essa divisão, não. Eu acredito que existe empatia. Não, eu me identifico mais com isso aqui. Eu consigo alcançar. E tudo vai depender daquele ponto que a gente falou na instante, do público. Quem é o seu público? O seu público é um público feminino? Então, com certeza a mulher vai conseguir atrair mais, porque vai conhecer aquilo que as mulheres precisam, qual é a dor das pessoas. Entende? Então, para homens, do mesmo jeito. Então, acho que tudo vai depender do nicho. Depende do nicho. Qual é o nicho que eu preciso? Quem é que eu preciso usar como âncora, como gancho, para poder puxar o público que eu quero? É o público feminino? É o público masculino? Quem é que eu quero atrair? Então, acho que tudo vai depender do nicho. Perfeito. Hoje eu estudo um pouco sobre neurociência, para entender Excelente. de forma um pouco mais precisa como é que funciona. E não necessariamente o seu conteúdo, porque você é mulher, você vai comunicar só com mulheres, ou porque você é mulher, você vai comunicar só com homens. Tem muita questão assim. Hoje a gente gosta daquilo que nos remete a alguma coisa na infância. Hoje a gente é aquilo que nós vivemos. Então a gente sempre busca algum ponto de conexão. Eu posso me conectar com você que você fala sobre advocacia tributária. Perfeito. E posso não me conectar com a Cris falando sobre esse mesmo assunto. Porque você vai ter alguma coisa que se conecta comigo, alguma coisa que me remete uma boa lembrança, ou alguma coisa nesse sentido, que eu me identifico com você. Então é mais por uma questão de identificação e não tanto de conteúdo. É saber realmente com quem que você está falando, tá? Mas é uma coisa que eu sentia muito problema, é que eu achava que as pessoas não gostavam de falar comigo porque eu era muito jovem. Mas aí eu entendi que eu comunico com certas pessoas vão gostar do meu tom de voz, vão se identificar com o meu tom de voz, com a minha velocidade de fala, com o meu conteúdo. Podem ser homens, podem ser mulheres, mas não necessariamente é pela questão da idade. Então, é muito por essa questão de como funciona a mente daquela pessoa, em olhar, entender o que você está falando e se identificar com aquilo. Mais ou menos por aqui. Verdade. Agora, gente, toda hora surge uma novidade na tecnologia. O tempo não é? todo. Vocês têm que estar o tempo todo com Misericórdia. as anteninhas. E uma novidade que eu estou vendo agora, eu vi recentemente uma atriz, uma atriz famosa, ela dizendo, gente, olha, eu estou fazendo comercial, você já gostaria de ouvir um comercial com a minha voz e tal? Isso nas redes sociais, né? E aí depois eu vi um outro rapaz, que esse já é um influencer, né? Ele fazendo divulgação, que eu digo, olha que espertinho. Ele tá, por exemplo, o filho dele aniversariou. Aí ele divulgou, meu filho vai aniversariar, Arthur vai aniversariar, tal. E aí uma menina, que era seguidora dele, que tinha uma loja de festas, mandou toda a festa do Arthur para ele, entendeu? Sim. Aí ele mostrou tudo. Gente, olha que coisa linda! Ela tem isso, ela tem aquilo, ela mandou a festa inteira do Arthur. Então, aí eu fui observando, como eu sou de rádio, eu digo, olha só que esperto, né? Como é que ele está fazendo? Ele está começando a trazer publicidade, né? Ele começou agora, ele é influencer, né? E ele está trazendo publicidade com a imagem dele, né? Ele chama e mostra tudo e tal. Vocês estão vendo que toda hora está surgindo, né? E essa atriz foi pedir, né? Vocês gostam de mim e tal? Então, olha, vamos gravar. Você quer gravar um comercial com a minha voz aqui nas redes e tal, né? Me contrate e tal. E eu digo, olha, gente, o pessoal já está começando a buscar outros nichos. É porque eu acho que a internet ela é muito mais democrática e ela atinge aquilo que a TV não atingia. A TV é uma coisa meio quadrada, vamos dizer assim. Eu só posso falar, eu falo aquilo, eu tenho tantos segundos para falar, né? Eu tenho tantos segundos para falar aquilo, eu vou fazer isso, pronto. E eu tenho que falar certo. Exato. A internet, ela é mais espontânea. Eu posso aparecer todos os dias, eu posso falar de coisas diferentes todos os dias. Mais em conta. Exatamente. E a publicidade não se restringe a uma outra coisa. Então, obviamente, essas pessoas, quando elas divulgam, elas estão ganhando por aquilo. E quem está sendo divulgado está ganhando muito mais, provavelmente. Então, uma troca muito dinâmica e diária. O que a TV
não Não- conseguia não fazer e conseguia acho fazer. que E não a TV consegue. está Isso. perdendo muito espaço, né, gente? Infelizmente. Quantas pessoas Tem deixaram de. é. Né? Porque a TV era obrigatória, você ligar para assistir jornal. Hoje você vê Isso. tudo pelas redes. Isso. Não é, não? E as E a pessoas, eu quantidade que tem na acredito, rede é muito maior do que a eu quantidade de acredito um intervalo de que as TV. pessoas que têm investido na internet estão investindo alto também. Só que elas têm um retorno mais rápido, porque é onde muito os mais olhos das rápido. pessoas estão. É Muito onde as mais pessoas estão. E é onde o gestor de tráfego ele entra com expertise fora da curva. Por quê? Porque eu consigo, com o tráfego pago, eu consigo escolher quem eu quero atingir, a idade, Público onde alvo, mora, né? o raio de distância da minha empresa. Então, eu consigo identificar tudo que eu quero e tudo que eu preciso com o tráfego. Ele é muito minucioso. Ele é uma técnica que eu acho incrível, porque é como se você dissesse: olha, Cris, eu preciso que você vá ali naquela loja e lá você compre uma calça preta 42 com a borda branca, tal, tal. Aí, Cris vai lá e o tráfego faz isso. Só que ele faz isso para milhares de pessoas. Inclusive, eu acho que eu faço isso no sentido contrário, né? Então, eu me utilizo do algoritmo para fazer o sentido contrário. O que é que eu faço? Às vezes eu quero achar algo que eu não sei exatamente onde encontrar. Ah, vamos dizer, eu quero achar uma calça preta com 3 botões. Eu falo, gente, onde eu encontro isso? Qual é a minha estratégia? Eu vou lá no Google e pesquiso calça preta, 3 botões. 5 minutos depois eu vou pro meu Instagram, tá cheio de anúncio de calça preta. Exatamente. Então eu uso a meu favor, eu não tô... É isso mesmo, eu esse estou é o Mas algoritmo. então eu É. faço isso direto, né? Inclusive na Isso minha mesmo. família tem gente que fala assim, você pode buscar tal coisa, porque você acha tudo na internet. Eu falei, não, minha filha, vamos Deixa usar comigo. a tecnologia aqui. O que é que você quer? Aí ela descreve. Muito bom. Aí eu vou pro Google, depois de 5 minutos tá tudo no meu Instagram, eu passo para eles. A gente tem que usar nosso favor Mas é isso também. mesmo. certeza. Eu lembro que uma vez eu estava pesquisando o valor de ar-condicionado. Toda hora hora aparecia. Parecia um adicionado no Instagram. Ar-condicionado, Toda hora eu geladeira, ia pneu pensando, de carro. Impressionante. É Se isso você entrar pra ver uma loja de carro sem querer, você vai ter um monte de propaganda É de isso. carro pra você curtir ali, Exatamente. ainda que você nem entenda nada. Então, mas isso é resultado de um trabalho Sim. do algoritmo? É do algoritmo e do Ah, pixel. isso. Né? Cada site que você visita ali, ele tem um pixel, ele é o código fofoqueiro. A gente brinca que ele é o É código isso fofoqueiro, que ele mesmo. fica contando. Ah, essa pessoa, ela entrou aqui, ela apertou. Tantas vezes. Tantas vezes. Ela entrou nesse produto. Ela entrou nesse produto, ela colocou no carrinho, mas ela não comprou. Essa pessoa, ela entrou no carrinho, iniciou a finalização de compra e não comprou. Ele conta tudo o tempo Mas todo. olha, agora você falou uma coisa que eu queria saber se é dessa forma que funciona. Essa é outra estratégia que eu uso, né? E dá certo. Eu, por exemplo, eu quero comprar tal coisa. Eu vejo que o preço não tá legal. Eu boto no carrinho e não compro. E aí eu vou esperando. Aí coloco de Aí novo, chega a entro de novo. mensagem. Até Aham. chegar a mensagem com cupom, até É chegar uma isso mensagem de mesmo. desconto, Com- até... Então eu faço isso direto, Olha, assim, Laura tá encanando Mas, o algoritmo. exatamente maravilhosa. E É, muito inteligente. não. E olha, pode acreditar que acontece do nada. Quando você coloca no carrinho, eles mandam de bom coração ali o cupomzinho. Cupom de desconto, frete grátis, né? justamente. Quando Vi não, que seu ainda... carrinho está Ainda aberto. faço você não fechou. eu ainda faço o meu cadastro para você receber no WhatsApp, que é mais rápido. isso E aí uns mesmo. disparam o WhatsApp, olha, vi que você entrou tal dia, você não comprou. É Né? justamente Aí essa eu fico função. aguardando. Ainda faço o leilão de desconto. Não, tá É justamente essa função que ele tem. E é com isso que eles geram inteligência para te oferecer um produto melhor, para que você não deixe de ser cliente em hipótese alguma e eles fiquem também te impactando várias e várias e várias vezes. Ou Ai, seja, a gente. gente como consumidora também deveria estudar isso para poder ter os benefícios de toda consumir certeza, bem, né? com Não toda só quem tá certeza. investindo. Hoje o digital, ele precisa fazer parte da sua vida. Porque ele facilita a nossa vida, ele é rápido. É muito rápido, é algo que você colocou, tem a resposta. Ah, então a delícia. Aí daqui a pouquinho eu quero essas dicas também, porque Laura não pode comprar sozinha, né? Eu quero comprar Vou também. comprar seu ar-condicionado, Olha. mais barato. Deixa eu dar uma passadinha aqui, gente, nos nossos patrocinadores. Gabriela Almeida, que é consultoria ambiental e sanitária. A Gabriela, inclusive, vai estar no nosso próximo podcast falando sobre a mulher e o meio ambiente. A Original Propaganda e Eventos. Mulher Progressista, Sergipe, que é a mulher na política. A gente também vai estar aqui recebendo as mulheres que estão aí dominando a área da política. E Sicredi.
sua cooperativa de crédito, abra sua conta e peça seu cartão 25 anos de crédito, gente. A gente tem mais aqui e lá. Todo mundo abrir sua continha. Meninas, deixa eu perguntar a vocês o seguinte. Falando em tecnologia, a gente vê que os termos são novos, não é? Sim. Esse tempo que eu estava aqui, vocês falaram no Pixels, no algoritmo. Vocês como fazem para se atualizar nesses termos? Existe um dicionário tecnológico? Quase, quase. Porque tem Isso, que é. Não tem nada, não é? O tempo inteiro. Como é que mais vocês a fazem? vivência, né? Eu acredito que a E- gente utilizando muito, a gente vai se acostumando com as nomenclaturas. Hum. E além disso, como faz todos os dias, não tem como não aprender, né? Não tem como buscar cada vez mais. E se surge um nome novo, se surge uma sigla nova, a gente No procura trabalho estudar. mesmo, na prática, Isso, na não é? prática a gente consegue. A gente já vai se familiarizando com esse dicionário. Mas eu gostei da ideia do dicionário, viu? Muito dicionário. bom. Olha Acho que só. muito prático. Interessante, Um índice gente. regressivo, algo assim, né? Pixel, código fofoqueiro. As coisas que vocês Muito falam na prático. naturalidade. É, a gente aqui tentando entender o que O que é. acontece? Como essa área ela é muito nova, ela evolui o tempo todo, você tem que estar estudando tempo o tempo inteiro, todo. é. Então, conforme você vai estudando, você vai tendo contato com aqueles termos e vai repetindo. Pixel, 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 Isso algoritmo. mesmo. Algoritmos, eu durmo pensando em pixel. Eu acordo pensando em algoritmo. É Então, isso. eu acordo pensando no alcance das minhas campanhas. De tanta repetição, acaba virando uma coisa muito natural. Agora não cansa não, meninas, porque veja só, vocês lidam com a internet, De com vez o em quando, computador, quase com o sempre. celular na frente. Aí se vocês deixam de trabalhar, vocês voltam pra lá agora pra curtir, ou seja, praticamente 24 horas. O horário que tá dormindo, ok, sonha com os pixels, né? Aham. Com toda certeza. Não fica muito cansativo ficar com o celular o tempo todo, ou trabalhando, ou se divertindo, fazendo outra coisa. Muito. E assim, isso é algo que muitas pessoas que eu conheço na área até me alertaram. Camila, cuidado com o burnout, né? Burnout. Uhum. Burnout. Porque a gente não larga isso aqui. Então, Você tem que ter um controle. tem que ter o controle, não é? tem que ter o domínio próprio. Porque se Aham. você não tiver o domínio sobre o seu ferramenta. trabalho, sobre a ferramenta, ela vai te dominar. Com toda certeza. E eu cheguei a viver isso. Eu tive crise de Eu ansiedade. acho, Camila, que termina sendo um vício. Com não é? certeza. Você fica com naquela certeza. vontade de, E as de- pessoas de não pegar entendem. no celular. Tem pessoas que, infelizmente, ainda não entendem que isso aqui é um trabalho. Sim. Pra mim, pra Cris, é o trabalho. Então, acham que a todo instante, porque você tá online, pode lhe pedir uma coisa. Sabe? Eu sempre digo, estar online não é estar disponível. Exatamente. Exatamente. Verdade. É a E- frase-chave desse podcast. Maravilhosa. E é muito aquela coisa, você se priorizar também. Como é um trabalho muito prático, você pode levar pra qualquer lugar. Virar Uhum. hábito você trabalhar de qualquer lugar. Sim. Então tá na fila do banco, tá trabalhando. Tá esperando alguma coisa, tá trabalhando. Antes de tomar um banho, você trabalha mais um pouquinho. Então, realmente, você tem que se policiar pra não deixar os seus hábitos de saúde, por exemplo. Um hábito de leitura, um hábito de ir pra academia. Porque são coisas importantes que Sim. equilibram esse Sim, outro sim, lado. sim. A tecnologia ela tem essa praticidade de fazer de basicamente qualquer lugar. Então, onde a gente for, a gente trabalha. Só que o contra é fazer o tempo todo. Sim. Sempre que você tem acesso ao celular, você vai responder alguma mensagem, vai Uhum. ou verificar uma campanha, vai estar sempre ali. Com certeza. Então, é sempre essa questão de manter o equilíbrio para não pender demais pro lado de lá. Uhum. Porque essa tecnologia ela já foi feita para que a gente ficasse envolvida. Vocês podem ver ali Sim. que você entra no Instagram para ver uma coisinha, não, vou ver só mais uma coisinha. Passou uma hora, 2 20 horas, Nossa, né? qual é o tempo médio, inclusive? Porque, de fato, né, a gente vai entrar... Não, eu vou postar uma coisa aqui, só que você não posta. Aí você já fica para ver o do outro. E aí, E vou ver o postando... Reels, isso E aí, o que tudo. seriam 5 minutos vira 1 hora. Uhum. De... Facinho, facinho. E você não percebe, Não né? Você não percebe que já passou aquele tempo Porque é algo todo que e você te tá ali na internet. envolve, é algo que você se interessa. É justamente onde o algoritmo é interessante. É justamente onde ele é muito inteligente, porque ele só vai mandar vídeos do que você gosta de assistir. Você não vai dizer, que vídeos chatos, não quero mais. Não, são sempre vídeos que lhe conduzem a estar lá. São vídeos que você fica interessado em assistir. Só mais um. Te atraem, né? rapidão. Te atraem, te É atraem, onde o algoritmo trabalha. Ele vai levar pra você aquilo que te interessa. Uhum. Meninas, muito bom conversarmos, né, Laurinha? Com Rápido, vocês, a gente É. aprende, né? Mas o tempo voa. E assim, a gente quer que vocês deixem a sua mensagem final, principalmente para aquelas mulheres que precisam desse trabalho. Aquelas mulheres que estão procurando, estão tentando buscar algo que as deixe feliz, que as complete e que pode ser, né?
um social Uhum, media, pode ser isso, alguém com que mexa com a certeza. tecnologia. O que é que você diria para essas mulheres, Cris? Qual seria a sua mensagem final? Bom, vou olhar pra cá pra falar com vocês. Meninas, pra vocês que têm a vontade, que têm o desejo, é um meio muito democrático, cabe todo mundo. Só antes de entrar, defina o que que você gosta de fazer. Se é uma cópia, se é escrita, no caso, se é falar, se é ensinar, porque cabe. Tá? Aproveitem esse período da tecnologia. A tecnologia ela tá cada vez mais democrática e tem cada vez mais conhecimento acessível para que você tenha a oportunidade de entrar. Então, se tinha medo, se tinha qualquer coisa, seja muito bem-vinda. Tome essa coragem, vamos dar esse passo, porque a tecnologia, a internet de forma geral, cabe em todas nós. E é uma possibilidade, não só para a gente que nós estamos aqui, mas para mais mulheres terem acesso ao conhecimento, poderem levar suas mensagens, seus produtos, seus serviços para mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindas, aqui cabe todo mundo. Ah, É maravilha, isso Camila. mesmo. Tenho 2 recadinhos para deixar. O primeiro é que a vida perfeita não existe. Maravilhoso. Hoje a internet vende a vida perfeita. Maravilhoso. Gente, eu posto o que eu quero que vocês vejam, que os meus seguidores vejam. Então, não se comparem. É a primeira coisa. E a segunda coisa é que, com certeza, você tem alguma coisa aí dentro de você, você tem algum conhecimento, alguma expertise que você pode ensinar outras pessoas através do seu Instagram. Então, mas eu sei pouco, eu vou estudar mais, eu vou me aperfeiçoar mais. Ok, mas começa. Porque o pouco que você acha que você sabe, tem alguém que não sabe nada. Então, ele precisa do que você sabe. Então, é isso. Perfeito, Seu maravilhoso. recado é perfeito, porque a gente só posta o que é bonito. né? Aham, com Ninguém certeza. posta lavando prato na cozinha, todo mundo só posta Exatamente. linda, Ninguém né, posta arrumada. trocando Exatamente. pneu, ninguém posta descabelada. Se que a vida é aquela, né? Aquele Aham, conto de fadas, né? isso Existe mesmo. todo, certíssimo. Meninas, a gente vai encerrar entregando para vocês o nosso Que livro. legal. Mulheres que Inspiram. É um livro que conta a história de mulheres maravilhosas. Nós estamos Perfeito. nele, né, Laura? Estamos. Uau! Esse projeto E a lindo que é gente coordenado pela quer. Cris, foi coordenado pela Cris. Estamos eu, a Cris, E mais mais 13 várias mulheres. outras mulheres de É. várias áreas. Foi fantástico. Uhum. É, a Muito gente quer bom, passar para a mão maravilhoso. de vocês para que vocês se mirem nas histórias dessas mulheres, né? E Ai, que a gente legal. possa levar essa nossa energia, essa nossa luz para as muitas Amém. mulheres que a gente vai Amém, encontrar aí perfeito, pelo nosso caminho. maravilhoso. Tá bom, Obrigada, Camilinha? Tá bom? Cris. Obrigada, Cris. Obrigada a Espero que vocês e gostem. foi muito bom tê-las aqui Ah, conosco obrigada a nesse vocês. podcast. Vocês estão estreando o nosso podcast. Muito bom. Que honra. Mulheres que Inspiram na segunda temporada. Obrigada, Muito viu, bom, meninas? Obrigada a vocês. Gente, finalzinho do nosso podcast de hoje. A gente agradece a você que esteve aí na nossa audiência. Agradecemos a Gabriela Almeida, Consultoria Ambiental e Sanitária, a Original Propaganda e Eventos, as Mulheres Progressistas de Sergipe e ao Sicredi por estarem conosco nesse projeto. Laura, obrigada pela sua companhia hoje. Ai, obrigada também, Cris. Meninas, foi maravilhoso. Acho que Maravilhoso. estreamos com o pé direito. Tenho certeza que vai dar uma sorte danada aí para nossa empreitada de vários podcasts que a gente vai fazer Amém. ainda. Agradecer a vocês que assistiram, que ainda vão assistir, porque vai estar nos canais da Conexão Pontes. E dar nosso boa noite, um beijo. Obrigada demais. Acompanhe a gente no YouTube, Conexão Pontes. Beijo. Tchau, Tchau, gente. Tchau.